Fala galera, beleza? Então, o tema de hoje é banco de dados. Então, eu vou falar um pouco para vocês o que é um banco de dados, para que vocês tenham uma ideia inicial do que é e para que serve, beleza? Então vamos para a tela. Então, gente, aqui ó, já deixei uma pesquisa rápida aqui no Google, ó, tipos de banco de dados que vocês podem utilizar, tá certo? Então aqui já tem os principais bancos de dados, né? Oracle, SQL Server da Microsoft, tá? Eu não vou me estender muito. O banco que eu utilizo é o MySQL, ok? Tem vários motivos para isso. É um banco rápido, é um banco free até determinada versão, tá certo? Não tem custo e é um banco que é utilizado por grandes empresas e tem um nível de segurança muito bom, tá certo? É evidente que quando se fala de banco de dados, a gente tem grandes empresas como a Microsoft, né, que tem bancos incríveis e mais seguros para vocês poderem trabalhar, tá certo? Mas, voltando para a tela, eu vou mostrar a vocês o que seria uma estrutura de um banco de dados. Primeiro que o banco de dados, entendam ele como um programa. Você baixa ele e instala, tá certo? A função dele é armazenar dados, ok? E estruturar dados. E normalmente os bancos de dados eles são utilizados por sistemas. Então, como aqui na Guepard a gente tem um sistema de automação, a gente utiliza o sistema para gravar os dados dentro desse banco de dados. Então, quando você instala um sistema estoque.net, um pdv.net, o que é que vai ter? Vai ter um banco de dados também instalado ali. Por trás, você não vê, mas ele está ali instalado, tá? Então, olha só. Aqui na área de trabalho, eu deixei esse atalhozinho aqui, ó, é o front, o SQL front, tá? Todo banco de dados, quando você instala, ele cria uma estrutura que é parecida com essa daqui, ó. Essa daqui é a estrutura do MySQL, mas cada banco vai ter uma estrutura diferente, tá certo? Então, se você abrir, por exemplo, aqui a parte data, aqui dá para você ver aqui as tabelas que tem dentro, o histórico, tá? Então, para mim, assim, que sou programador, eu entendo isso aqui tranquilamente. Para você aí, o que é que você precisa entender? Que existe um programa que cria uma estrutura e que você pode acessar os dados dentro dessa estrutura. Então, que eu vou mostrar isso agora para vocês, tá? Então, o programa que acessa a estrutura é o SQL Front. Esse é free também até determinada versão, tá? Então, se eu abrir ele, vou abrir ele aqui, trazê-lo aqui. Eu estou com duas telas, viu, gente? Vou trazê-lo aqui para cá, ó. E aqui no menu File, Open Session, eu tenho aqui, ó. Esse aqui é o banco de dados local. Esse aqui é um banco de dados que está no meu site, ou seja, os sites de internet, eles têm bancos de dados também, tá? Que é justamente para o seu site poder armazenar o cadastro do seu cliente, os seus e-mails, enfim, todos os dados que necessitem de armazenamento, tá? E esse aqui também é um banco de dados de internet. Note que esse aqui está com IP local, então no nosso curso a gente vai falar sobre IP, mas eu vou falar isso pessoalmente para vocês, que é melhor. Então eu vou clicar aqui em Open e ele vai abrir a estrutura. O que é essa estrutura, gente? Ó, cada item desse aqui é um banco e dentro do banco tem tabelas. E essas tabelas armazenam dados, por exemplo, cidades, né? Aí Data Browse, aqui está vazio. Mas eu tenho dados aqui para mostrar a vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de, procurar aqui, ó, pertinho aqui, ó, clientes. Já vai aparecer os clientes. A estrutura parece uma estrutura de uma planilha, não é isso? Mas não é uma planilha, ok? Então, gente, vocês podem criar essas estruturas e podem acessar essas estruturas por aqui, por um programa desse. Mas, na realidade, quem acessa a estrutura são os sistemas de automação, ou sites, enfim, qualquer tipo de sistema pode ser conectado a um banco de dados. Nesse caso aqui, desse exemplo, é para o estoque.net, ou seja, o nosso sistema ele cadastra os clientes aqui dentro. Quando você está naquela telinha bonitinha de cadastro de cliente, clique em novo, e você preenche o cliente e clica em salvar, ele joga aqui dentro, certo? Então isso é uma estrutura de banco de dados. Esse é o banco de dados MySQL, tá certo? E essa estrutura, é claro, precisa de bem mais estudos, mas eu vou deixar alguns materiais para vocês darem uma lida. É claro que na internet tem tudo isso aqui para vocês, tá bom? Esse tem uma coisa muito importante, ele é free, até determinada versão, como eu disse a vocês. Então, por ser um banco free, grátis, entre aspas, nós escolhemos
o MySQL para fazer isso, beleza? Valeu!